Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 35, o crescimento de Jesus. Deus havia prometido um libertador. Encontramos em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este libertador viria da descendência de Noé. Gênesis 9:9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Ele também viria da descendência de Abraão. Gênesis 22:17 e 18. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias da terra, nela, na sua descendência. Também ela viria da descendência de Isaque. Gênesis 17:19. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. O libertador viria da descendência de Jacó. Gênesis 28, a partir do verso 13. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A tua descendência será como o pó da terra, e em ti e na tua descendência serão abençoadas as famílias da terra. Ele viria também da descendência de Judá. Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Por fim, ele viria da descendência da casa de Davi. 2 Samuel capítulo 7, verso 12. Farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Em Jesus Cristo, todas essas profecias foram cumpridas. Mateus capítulo 1, o versículo 20 em diante. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Assim, Jesus é descendente de Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Judá e do rei Davi. Ele é o libertador prometido para salvar o seu povo do pecado deles. Lucas capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo significa ungido, alguém separado por Deus para tarefas especiais. A de Jesus é de ser o Salvador e o Senhor, bem como de profeta, sacerdote e rei. Jesus, ele nasceu em uma manjedoura. Lucas capítulo 2, o versículo 7. E ela deu à luz a seu primogênito e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Em seguida, ele recebeu a visita de pastores. Lucas capítulo 2, o versículo 15. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Jesus depois recebeu a visita dos magos do Oriente. Mateus capítulo 2, verso 1 e 11. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
prostrando-se o adoraram e abriram seus tesouros, entregando-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aos 8 dias, Jesus foi circuncidado. Lucas 2:21. Completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Depois, levaram Jesus a Jerusalém. Lucas 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Por causa da perseguição do rei Herodes, fugiram para o Egito. Mateus capítulo 2, o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Com a morte de Herodes, a família de Jesus voltou. Em Mateus capítulo 2, o versículo 19. Tendo Herodes morrido, dispôs-se ele, José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Esta passagem pelo Egito faz lembrar que Abraão também desceu para o Egito, assim como Jacó e depois a sua descendência. Retornando para Israel, Jesus passou a habitar em Nazaré, Mateus capítulo 2, versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. O crescimento de Jesus nesse período foi retratado pelas Escrituras. Lucas capítulo 2, o versículo 40, quando crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A última menção antes do início do seu ministério terreno, segundo se deu aos 12 anos de idade, em Lucas capítulo 2, o versículo 42, quando ele atingiu os 12 anos, subir a Jerusalém, segundo o costume da festa. O interessante desta visita é que Jesus fazia perguntas. No entanto, os doutores do templo se impressionavam com suas respostas. A razão está no fato de que a boa pergunta traz em si a resposta. Lucas capítulo 2, verso 46 e 47. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouvia, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Sua adolescência e juventude se desenvolveram em obediência aos seus pais, em conformidade com o preceito do mandamento divino. Lucas capítulo 2, o verso 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. De forma que o período da infância, adolescência e juventude de Jesus se encaixa nestas frases. Lucas capítulo 2, o verso 40, e crescia o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Lucas capítulo 2, verso 52, e crescia Jesus em sabedoria e estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para que você possa rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também conheça como se deu o crescimento de Jesus. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça
e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.